Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto de 11 capítulos e estamos no capítulo 9. E o capítulo 9 é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nós estamos aqui terminando o item que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Estamos nas duas últimas questões desse subitem. Vejamos então a questão 471, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Desculpe, vejamos. Kardec está perguntando se quando sentimos uma angústia, uma ansiedade ou mesmo uma satisfação interior e não conseguimos localizar essa angústia, essa ansiedade, essa satisfação interior em nada que esteja acontecendo naquele momento, a pergunta de Kardec é se isso se deve unicamente a uma disposição física. Respondem os espíritos: isso é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então, essa angústia, essa ansiedade, essa satisfação interior, dizem os espíritos, que quase sempre, vejamos, sempre não, quase sempre, quer dizer que houve o quê? Uma comunicação entre nós e os espíritos, mentalmente, mas isso sem que percebamos que isso está acontecendo. Ou essa comunicação, esse encontro, essa conversa, pode ter se dado durante o sono. E acordamos sem a lembrança, mas acordamos ou angustiados, ou ansiosos, ou com aquela alegria por dentro. E não sabemos dizer por quê. Quase sempre deve ser isso. 472. Os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou seja, aquilo que falamos de serem oportunistas, ou podem criar essas circunstâncias? Resposta dos espíritos: aproveitam as circunstâncias, ou seja, são oportunistas, mas muitas vezes a provocam. São as provas, não é? Uma situação, surge lá uma situação que nos irrita, ou que vem para nos irritar, aí é que está. Promovem lá uma situação. De repente, as pessoas invigilantes podem pegar aquela ideia e chega até nós. E uma situação que nos constrange, que nos aborrece, que tem tudo para. Se vamos nos deixar levar por isto, aí já é outra coisa. É livre-arbítrio. Podemos até, num primeiro momento, nos impactar, mas trabalhar aquela ideia e dizer assim, não vou me deixar levar por isso. Não. A minha paz interior é muito valiosa. Paro, respiro fundo, eu busco uma prece, eu busco uma mensagem para que o meu anjo guardião possa suavizar qualquer tipo de
mal-estar que tenha ficado com qualquer situação incômoda que nos chegue, visando mesmo fazer o quê? A nossa vibração cai e que a gente se deixa arrastar por um impulso infeliz. Então, é isso que eles estão dizendo. Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, impelindo-nos, sem que o saibais, impelindo-vos, né, nós, sem que o saibais para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que trouxeram para ali esta quantia. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe, depois, a de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Então, vejamos. Eles não fizeram aquele dinheiro aparecer, mas eles sabem. Ali tem um dinheiro. Vamos levar a pessoa para lá, vamos ver se cai ou se não cai. Ah, vai para aquela rua hoje e tal. Porque eles sabem que ali tem um dinheiro. Alguém perdeu uma carteira. Então a pessoa chega, então eles vão lá. Ai, fica com dinheiro. Mas vem o anjinho, não é? Vem aqui o nosso espírito protetor e diz, mas o que é isto? Isto pode estar fazendo falta para alguém. Vamos tentar achar o dono. Veja lá na carteira se tem uma identificação. Então, muitas vezes podemos chegar na situação. Agora, o que vamos fazer com ela? Pode haver uma sugestão de um lado, pode haver uma sugestão do outro, mas o fiel da balança é a nossa vontade, é o nosso livre arbítrio. Muito bem. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Tentação é o quê? É aquele nosso lado ainda fraco. E é claro que quem tem a intenção de nos fazer cair vai investir no nosso ponto forte ou no nosso ponto fraco. Né? Estratégia. Vai investir no ponto fraco. E quais são os nossos pontos fracos? Onde é que nós percebemos? Onde nos sentimos tentados a fazer o que sabemos não é o melhor. Isso aí é um ponto fraco mesmo, o meu. Aquela pessoa que sabe que a bebida acaba, né, que já tem uma relação mesmo doentia. Então, para aquela pessoa, quando aparece, vamos lá, eu pago, eu estou pagando, vamos lá no bar, que hoje eu estou pagando. Ui, não é uma tentação para esse tipo de pessoa que tem esse problema? Então, o que a pessoa vai decidir? A vontade está nela. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. E às vezes tem que ser mesmo muito firme. Agora vamos a um outro subitem, que vai tratar dos possessos. A possessão é um tipo de obsessão, uma influência severa de um espírito inferior sobre outro. Nós todos somos, não é? Somos aqui imperfeitos, mas quem está sob essa injunção está nessa condição, não é? É a definição mesmo de obsessão. A influência pertinaz inferior de um espírito inferior sobre outro espírito inferior. Vejamos lá. Questão 473, pergunta Allan Kardec. Um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado, ou seja, tem alguém encarnado ali. O espírito pode chegar e anular a ação
do encarnado e tomar-lhe o corpo? E agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Resposta dos espíritos: o espírito não entra num corpo, como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, ninguém pode tomar se não houver uma ação da vontade do espírito para que isso aconteça. Então, é sempre o espírito encarnado que atua. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o final fixado para a sua existência. Então, é ele que age, mas, nesses casos, age sob a influência severa desse espírito sobre ele. 474, pergunta Allan Kardec: se não há possessão propriamente dita, no sentido de um espírito tomar o corpo de alguém e o outro espírito ficar meio assim, tipo, cadê meu corpo? Cadê? Aquele ali roubou meu corpo. Não, não existe isso. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, nem isso não há, quer dizer, nem pode roubar o corpo, nem pode coabitar. Por quê? Porque existem laços fluídicos do espírito que está encarnado num corpo. Laços fluídicos. Aquele corpo está ligado ao espírito que está encarnado nele. Fluidicamente é assim. Então, não pode haver uma coabitação no mesmo corpo. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se pôr por ele subjugada ou obsidiada a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada. Na verdade, isso tudo é uma pergunta, eu vou repetir. Mas depois nós vamos ver que vai servir de afirmação, porque sim. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se pôr por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Resposta dos espíritos: sim. E são esses os verdadeiros possessos, aqueles que não atuam por sua vontade no seu próprio corpo. Permitem que outro exerça, através dele, a sua ação e a sua vontade no seu corpo. Não é? Então, tem lá no Livro dos Espíritos, não é? Um espírito que fazia um homem se ajoelhar na frente de cada mulher e pedir-lhe em casamento. Ele não queria, mas estava ali tendo a vontade daquele espírito subjugando. Então, resposta dos espíritos: sim, esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Então, quando há aqui essas definições, não vamos esquecer que são definições do campo da saúde ou da doença mental de meados do século XIX, certo? Vamos ver aqui o comentário de Allan Kardec.
Na acepção vulgar, ou seja, na conceituação vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Considerando-se de que, nesse sentido, não há demônios, não existem. Podem existir espíritos impuros que ainda se comprazem no mal, mas não demônios, naquela acepção da religião católica, não é? Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia comumente associada a essa palavra. Não há possessos onde um demônio de chifres, cor vermelha, essa situação aí, toma esse ser. Pela palavra possesso, diz Kardec, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Isso. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade de fazê-los no chat, eu respondo a todos. Que Jesus nos abençoe, amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.